Fala, rapaziada do canal Pace, estamos aqui diretamente da Oak Village, a casa da 20ª Meia Maratona Internacional Florianópolis Oakberry, para ter um papo que você que está vendo aí, a gente precisa ouvir, precisa conhecer essa história desse brasileiro ímpar que vamos conversar agora. Eu vou ter que ler o currículo dele porque ele é extenso e vocês vão entender o porquê. Estou aqui com a trajetória do primeiro brasileiro e sul-americano acima de 60 a concluir as maratonas do gelo nos pontos mais extremos da Terra. Em 2017, concluiu a maratona mais ao sul do planeta, a Antarctic Ice Marathon, certificada pelo Guinness Book, e consagrou-se o atleta mais rápido do mundo na categoria 61+, em 16 anos de existência desse desafio. No ano anterior, conseguiu o índice de Boston na maratona de Porto Alegre. Em 2018, concluiu a maratona mais ao norte do planeta, a North Pole Marathon, também certificada pelo Guinness Book. Foi o único brasileiro 60+ a concluir o Volta ao Mundo, desafio mundial com 7 maratonas, em 7 dias consecutivos, em 7 continentes diferentes. A World Marathon Challenge em 2019. Ele correu 1.000 quilômetros na campanha nacional Setembro Verde, doando vidas em prol da doação de órgão, tornando-se embaixador da campanha em 2020. Concluiu a maratona mais alta do planeta, a Maratona do Everest, em 2022. Venceu a prova da Jurerê Night Run em 2023, nos 10 km na faixa etária. Em 2024, foi vice-campeão da Meia Maratona Internacional Florianópolis Oakberry, nos 21 km da faixa etária. Em 2024, tornou-se o brasileiro mais velho e dos mais velhos a alcançar o topo das Américas no cume da montanha do Aconcagua, na Argentina, com altitude de 6.961 metros. Em 2024, chegou ao topo da montanha de Huayna Potosí, na Bolívia, com altitude de 6.088 metros. Então, quem está aqui comigo, para vocês conhecerem um pouco mais dessa história, é Djalma Eisman, o corredor de corridas extremas. Tudo bem, Djalma? Tudo certo? Tudo ótimo. Cara, um prazer muito grande estar aqui falando contigo hoje, tá? Vou deixar você cumprimentar o público e falar um pouquinho do início da sua história na corrida também. Pessoal, boa tarde. Bem, é um prazer enorme estar aqui. Mais do que isso, é uma honra poder participar dessa festa. E antes de tudo, eu quero cumprimentar a organização da Sportland por promover esse encontro tão fantástico que é essa meia maratona. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Djalma, vamos começar do começo. Você concluiu desafios para muitos inimagináveis, né? Mas tudo tem um começo, tudo na corrida tem um começo. Então, como é que foi o seu começo nessas grandes distâncias, nas pequenas distâncias? O que te inspirou a começar a correr? Eu sou engenheiro de Minas e vivi muitos anos em Minas Subterrânea, num ambiente extremamente inóspito e perigoso. Então, isso, de certa forma, a minha mente ficou muito fortalecida. Eu procurei usar isso nas provas extremas. Mas tudo começou com São Silvestre. De tanto assistir pela televisão, e eu vibrava muito, né? Eu e minha esposa, todo ano. Mas chegou uma hora que um olhou para o outro e disse: olha, é hora de sair do sofá e enfrentar essa prova. Eu comecei já tarde, eu comecei aos 50 anos, e lá eu fui. Foi uma festa, eu levei os filhos, até a sogra participou. E dali em diante virou um hábito, né? Outras provas surgiram, as meias maratonas, só que a prova extrema é um capítulo à parte. Eu assisti aquele programa Planeta Extremo e o repórter, o Cleiton Conservani, mostrou para todos nós essa maratona da Antártida. Pronto, isso ficou na minha cabeça por muito tempo, até que, olha, Djalma, acendeu aquela luz amarela, né? Olha, quem sabe mais tarde. E aí eu terminei
fazendo essa prova. Essa prova é a seguinte, eu não sei se vocês conhecem Punta Arenas, no Chile, alguém deve conhecer. Ali é a porta de entrada da Antártida. Dali nós pegamos um avião, um cargueiro russo e entramos 3.000 quilômetros na Antártida. Só para vocês terem uma ideia, a base brasileira na Antártida, a Comandante Ferraz, ela fica a 1.000 quilômetros da costa. Nós entramos 3.000 quilômetros numa região que só tem gelo. Não tem árvore, não tem animal, é só gelo. E ali o avião aterriza, e aterriza numa placa de gelo, conhecida como Blue Ice. Por que Blue Ice? Porque o gelo, ele funciona como um filtro. Ele absorve o amarelo e o vermelho e reflete o azul, dando essa conotação azul, né, do gelo azul, do Blue Ice. E a primeira foi a grande primeira prova extrema, né? E essa a gente não esquece, está na mente, está no coração. Foi bem legal e eu consegui fazer um tempo interessante. Não sei se é porque eu sou magrinho lá, o vento é muito forte, e aí eu me deixo levar. Só que tem o outro lado, né? Quando pego o vento de frente, aí tem que ter aquela força necessária para vencer essa circunstância. Mas consegui fazer um tempo interessante e me tornei nessa prova o brasileiro, o atleta mais rápido do mundo, 61 mais em todas as edições da prova. Eu acredito que essa mudança de ir para provas mais tradicionais para uma prova extrema não seja de uma hora para outra. Como é que foi a preparação para fazer essa prova na Antártida? Antes dessa prova, eu fiz várias outras aqui, né? Em Florianópolis eu fiz 4 maratonas, se eu não me engano foram 4 ou 5 provas, maratonas aqui. Eu fiz em Porto Alegre, onde eu consegui o índice de Boston. Fiz em Buenos Aires, fiz em Berlim e outras maratonas. Um total de em torno de umas 20 maratonas. Alguma em um clima mais inóspito, um pouco mais frio, antes dessa da Antártida? Não, quando eu fiz Porto Alegre, estava 0 grau. É bastante frio. Foi realmente... Estava muito fria lá, o clima estava... A temperatura estava realmente bem baixa em Porto Alegre. E daí em diante vieram as outras provas. A preparação, realmente, ela é bem diferente, porque para enfrentar... Eu não tenho aqui menos 30 graus a todo instante que eu esteja disponível para treinar. Então, a minha preparação foi numa câmara fria, onde regulável, a temperatura regulável, lá eu tinha menos 25 graus, menos 30 graus, onde eu pude fazer experiências com a roupa e o material que eu... eventuais, né, materiais que eu iria levar nessa prova. E você não se contentou, então, com a prova mais ao sul do mundo e, na sequência, perseguiu o extremo oposto. A Antártida, a Ice Marathon foi em 2017, em novembro. 4 meses depois, nós fomos para o outro extremo do planeta e eu fiz a maratona do Polo Norte. Justamente naquele ponto, se você pegar o globo, lá em cima, onde os meridianos se encontram. Lá começa o fuso horário. Então, a equipe, nós demos as mãos e fizemos um giro ali em todos os fusos horários. Ali nós pegamos menos 35 graus, mas com a sensação de menos 50 graus. Tudo congela. O drone congela, cai, a máscara, a minha máscara estava congelada antes de começar a prova. E logo no primeiro quilômetro eu vi que seria algo bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito. Porque o piso, ele cede muito. Essa prova,
Alguém sabe onde foi essa prova no Polo Norte? Alguém imagina onde foi? Assim, se foi numa região pequena, com muito gelo, numa região de muitas montanhas? Alguém assim imagina onde foi? Você que está em casa assistindo pelo Canal Pace, tenta imaginar, tenta pensar um país. Eu chutei, eu acho que eu errei. Chutei ontem conversando com o Djalma, eu falei algum país da Escandinávia ali, uma Noruega, uma Suécia, não sei se eu acertei. Onde foi essa prova no Polo Norte? Numa região com montanhas? Não. Essa prova foi numa placa de gelo flutuando no oceano. Embaixo dos meus pés, uma extensão de 2 metros de gelo. Abaixo disso, 3 quilômetros de oceano, né? Flutuando sobre as águas. Numa placa de gelo flutuando no Oceano Ártico. Nesse ponto é o Oceano Ártico. Tudo... A menor temperatura do planeta, realmente, ela foi na Antártida, né? Menos 93 e tal. Mas no Polo Norte, nós pegamos uma temperatura extremamente baixa, menos 35, com a sensação de menos 50. E logo no primeiro quilômetro eu vi que seria muito diferente, porque o piso ele cede muito, ele afunda, então você fica... E os corredores da frente, então, fazem aqueles buracos, então você fica, vou pisar onde, né? Qual a diferença de equipamento que vocês usam numa prova dessa? O tênis, ele, eu imagino que seja especial, tenha modificações na roupa. Que tipo de equipamento usa-se nesse tipo de prova extrema? Eu usei um tênis com travos, né? E nos membros inferiores são 3 camadas, né? Uma segunda pele colada ao corpo, que tem a função de retirar o suor. Uma segunda, que é um fleece, né? E a terceira, que é um corta-vento, para não permitir que esse vento gelado possa tirar um pouco do calor que você produziu. Na parte de cima também são 3 camadas, uma segunda pele, um fleece para aquecer e um corta-vento justamente para isso, para evitar que a sensação seja muito desagradável e possa retirar esse calor que você produziu. Na parte de cima tem a balaclava, que é um tipo de uma máscara, né? Óculos, UVA e UVB, uma touca, e é importantíssimo o óculos, porque lá a incidência de sol ela é dupla. Ela incide no gelo e vem para os seus olhos, e aquela que é diretamente do sol. Então ela é dupla, por isso que é extremamente importante você usar um material bom. Qual das duas foi mais difícil? Polo Sul ou do Polo Norte foi bem mais difícil. Pelo piso afundar? Pelo piso e também pela temperatura, né? Em determinado momento da prova, eu não sentia mais os dedos das mãos, dos pés. Essas são as partes mais vulneráveis do corpo, né? Os dedos, os pés, as mãos, a orelha, os olhos. Porque nós temos lá, tanto na Antártida como no Polo Norte, nós temos dependendo do que faça o corredor, um problema seríssimo, que é o frostbite, que é a lesão por congelamento. E em alguns momentos tem que amputar. Se o atleta ele negligenciar, por exemplo, na obtenção da roupa, uma roupa que não seja apropriada, ou até mesmo talvez abusar, né? Na Antártida e no Polo Norte não há muito espaço para erros. Então é preciso respeitar muito o ambiente, porque qualquer deslize você pode pagar um preço muito alto. O frostbite ele afeta mais quais partes do corpo principalmente? É o que eu falei, as partes mais vulneráveis, que são os dedos das mãos, dos pés, a orelha, nariz, né, os olhos, que você pode ser afetado pela luz do sol. Basicamente isso, né?
E tem vários casos de frostbite. Você me citou ontem alguns casos, porque você foi para o extremo sul do planeta, para o extremo norte do planeta e você buscou o extremo alto do planeta em algum momento, né? No Everest, sim. Você fez não só o Everest, mas você começou a fazer muitas aulas, provas de altitude. No frio também, que tem outros desafios, né? Imagino pela pressão, pela respiração. Como foi começar a querer buscar voos mais altos, digamos assim? O Everest, por si só, ele tem uma chamada muito forte, né? Vamos assim dizer. E por correr, eu achei que poderia fazer um trekking no Everest. E assim eu consegui, mas eu fui para lá, para o Everest, para fazer a maratona mais alta do planeta. Ela começa no 5.400, que é no campo base. Campo base do Everest é um local onde os alpinistas se concentram para o ataque ao cume, né? Lá começou a nossa prova. Só que é sobe e desce que não tem fim. Você sobe e desce, é muita montanha. Qual foi? E você pode, inclusive, até chegar num determinado momento da prova e ter que deixar para o dia seguinte, porque tem uma linha de corte. Aí você é penalizado em 5 horas, tal. Eu consegui fazer no mesmo dia, né? Mas existe essa possibilidade. Existe então. essa possibilidade de tem mais de um ponto de corte. Você pode, se você não estiver apto a continuar ou passado do tempo, você é obrigado a deixar, dormir ali naquele povoado e continuar no dia seguinte. Mas, graças a Deus, eu consegui chegar no tempo e terminar a prova no mesmo dia. Mas é uma prova que exige extremo cuidado, porque tem muitos degraus e um deslize ali, você pode até morrer. A queda, ela é extremamente prejudicial, porque tem muitas pedras e às vezes o desnível é enorme. Então, todo cuidado é pouco nessa prova do Everest. Qual foi a diferença de altura do começo até o fim da prova? Qual foi o nivelamento de altura, da elevação? Subiram quanto? Nós fomos até os 5.400, começa a prova nesse ponto, e fomos até uma outra cidade. Eu não sei exatamente a diferença de altitude, mas é extrema também. E você fez 2 provas em frio extremo planas e de repente foi fazer provas em frio extremo também de altitude. Foi mais difícil se adaptar a provas cotidianas para o frio ou habituado ao frio subir a altitude? O que foi mais difícil dessas adaptações, pensando, né, nessas competições extremas? Aguentar o frio ou se adaptar às altitudes? Olha, talvez o Everest, porque a altitude te pede oxigênio, né? E a 5.400, tudo que você faz aqui, no nível do mar, lá, você faz com um esforço muito maior. Né? Imagina correr uma maratona começando no 5.400. Então exige, muitas vezes você busca o oxigênio e não encontra, né? A altitude, a montanha, ela exige muito de você. E você gostou de correr em montanha? Você buscou outros montes, outros marcos, né, de altitude na sua história? Você correu em Potosí, correu no Chile, então tomou gosto pela altitude? Eu estou procurando fazer algumas montanhas também. No ano passado, eu estive na Bolívia e consegui subir 3 montanhas, Charquine, uma outra, e a Huayna Potosí, que é 6.080. Mas por ser 6.080 foi bem difícil, porque saímos de madrugada, estava
temperatura extremamente baixa, e você usa o crampon, é aquela crava, embaixo da bota, né? Sim. Aquele material, e muitas vezes você pega a rocha. Então imagina só aquele material em cima de rocha. Desnível No gelo do tudo solo. bem, porque ele Crava. enterra, crava mesmo, mas em rocha é extremamente difícil e perigoso. Mas conseguimos chegar. E a gente falou do extremo sul, extremo norte, extremo frio, extremo alto, mas um extremo que você alcançou com muito êxito e que me desperta muito interesse, muita admiração, é o desafio de 7 maratonas em 7 dias consecutivos em 7 continentes do mundo. Como foi essa experiência? Como começou? Como foi a organização e por onde você passou nesse processo? Eu só queria, já que você falou em montanha, eu Claro. esqueci de falar do Aconcagua. Sim. A Aconcagua é a maior montanha do mundo fora dos Himalaias. É praticamente 7.000 metros. Ali, por estar correndo, eu achei que eu não sabia que ia ser difícil, mas não tanto, mas foi muito difícil o Aconcagua, e aconteceu algo bem triste, né? Para todos nós, que 4 pessoas morreram nessa campanha do Aconcagua no ano passado. E uma senhora, morreu assim na nossa frente. Quando nós chegamos no dia 25 de janeiro do ano passado, vibrando com a conclusão, com a chegada no cume, essa senhora, ela tombou e morreu assim na nossa frente. Um médico da nossa equipe tentou ainda fazer aqueles procedimentos, reanimá-la, mas não conseguiu. O corpo teve que ficar, porque o helicóptero não chega a essa altura. E depois os brigadistas vão para tentar baixar o corpo, para poder o helicóptero chegar e poder fazer o resgate. Mas foi um momento realmente muito triste. Enquanto nós estávamos vibrando com a chegada ao cume, ela faleceu assim na nossa frente. Foi bem desesperador, né? E esse vislumbre dos perigos que você cotidianamente corre com esse tipo de prova, como Exatamente, é que você encarou essa mortalidade disso que você faz com tanta paixão? Você duvidou em algum momento? É o seguinte, essas provas têm mostrado ao Djalma Eisman, eu me torno cada vez mais forte, mais resiliente, mas sobretudo sabedor do quão pequeno eu sou e frágil diante dessa natureza tão bela e tão forte. É preciso, não tem espaço para muitos erros, e a montanha, quando ela diz não sobe, realmente você não sobe. A condição climática é quem determina o seu nível de ascensão. Aqui em Floripa a gente fala muito em respeitar o mar, então eu imagino que seja uma relação parecida com o ambiente nesse sentido, né? Exatamente. Mas das 7 maratonas que você perguntou, foram 7 maratonas em 7 continentes, em 7 dias. Consecutivos. Em dias consecutivos. A primeira foi na Antártida, já começou de forma violenta. A segunda foi na Austrália, no dia seguinte, né? Na terceira a segunda foi na África, perdão. Segunda na África, a terceira foi na Austrália, a quarta foi em Dubai, a quinta foi em Madrid, a sexta na América do Sul, em Santiago, e a última nos Estados Unidos. Então foram 7 maratonas consecutivas. Não tinha condições para descansar. Era fazer a maratona, pegar o avião e já ir para o outro continente. Cada maratona num continente diferente. E tinha que ser em uma semana. Começamos no dia 31 de janeiro e terminamos no dia 6 de fevereiro. E como é que foi feito esse transporte? Era um grupo de corredores? Era um avião só para os atletas, né? Um avião, e tinha médico, fotógrafos, enfim, a organização
Com 40 atletas do mundo todo, eu fui o único sul-americano nesse ano. Quantos completaram? Porque imagino que algumas pessoas tiveram algumas questões que não conseguiram completar. Alguns não completaram, mas foram pouquíssimas, né? E 7 desafios seguidos, começando pela Antártida, que, como você falou, já começa na pancadaria, mas há um desgaste ao longo do tempo. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada? A primeira maratona ela é muito difícil, né? Porque ela é no gelo. Muitas vezes você pega uma placa de gelo e para você cair a coisa é fácil. É preciso um equilíbrio, não forçar muito na velocidade, tentar contornar logo passar logo por essa região e pegar uma região mais com neve batida e tal, mas o vento é forte e sempre na Antártida o vento, o ambiente ele varia muito rapidamente. Na Antártida é fácil você pegar 80 km por hora, de 100 km, 200 km. Claro que numa velocidade dessa não existe prova de 200 km, mas o vento ele varia muito rapidamente, né, em um espaço de tempo curto. Tem momentos que realmente não dá para começar a prova. Por isso é preciso uma janela de tempo importante para que o avião possa chegar e também possa sair. Não é toda hora que o avião chega e sai, não. Então, depois da Antártida, foi tranquilo? Fez a maratona dos Estados Unidos sorrindo? Não. Vitórias passadas, elas não garantem o sucesso seguinte, né? Ele não garante, mas eu já vinha treinando e, como eu te falei, foi em novembro de 2017, 4 meses depois, eu fiz essa prova no extremo norte do globo, né? Lá no 90 graus de latitude norte, onde os meridianos se encontram. Naquele ponto, ali do lado, foi realizada a prova. Mas Polo Norte foi ainda mais difícil. Sim. Não, nessas 7 provas consecutivas, você tinha que idade? Você foi o único mais de 60 a completar, certo? Brasileiro e sul-americano. Nesse desafio dos 7 dias dos 7 continentes. Que idade você tinha quando realizou ele? Eu realizei a prova, eu estava com 62 anos. 62 anos realizou esse desafio. 62. Eu estou com 68 agora. E você já pegou o clima extremo de calor? Qual foi a prova mais quente? Ou você nunca... Uma prova no deserto, essa prova na Austrália, não sei em que região que foi. Esse extremo do calor ainda é um desafio que você já passou? Qual a sua experiência com esse outro extremo? Não, no calor não foram muitas provas. Eu acho que foi aqui mesmo em Floripa. Sim. Treino próximo de 38 graus, 40 graus, mas provas... É um desafio que você almeja? Fazer provas mais quentes? Sim. Eu quero fazer outras provas, inclusive aqui no Chile, no deserto, no Atacama, sim. É uma prova que não vai demorar muito. Mas a Antártida, como continente, é o continente mais alto, mais frio, mais seco e deserto do mundo. O maior deserto do planeta está na Antártida. Mais seco que o Atacama. Mais seco, Perfeito. Então já é outro extremo aí a ser riscado do... Vamos fazer outras provas. E falando nesses próximos passos, nos próximos desafios, além do Atacama, o que você está preparando aí nos próximos anos para mostrar pra gente? Isso a gente não pode revelar muito. Não pode revelar muito? Mas tem... nos próximos dias aí, vou começar um novo desafio, também muito grande. E você tem ideia de quantas provas você já correu de maratona? Você tem um número? Você tem uma ideia? Quantas provas? Eu acho que umas 20 provas, maratonas, né? Sim. E eu corri os 1000 quilômetros, que
Se você for dividir em prova de 42, aí... Como é que foram Aí dá fazer mais. esses 1000 quilômetros? Como é que foi Foi para doar, né, numa campanha, quilômetros pela doação, e eu consegui também realizar uma campanha para doar mil doações de R$ 50 para o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Joana de Guzmão. Que bacana. Consegui realmente 1000 doações através de uma vaquinha. Consegui doar R$ 50 mil para a Avos, que é para ajudar na casa que hospeda as mães de crianças que estão lá com câncer. Então nós ajudamos aí com R$ 50 mil. Que bacana. O lado social também da corrida. É importante. Tem muita coisa Eu a acho que é nos oferecer, importante. né? E eu sempre levo a bandeira do Brasil e a bandeira da doação de órgãos, porque eu tive um transplante na família e eu sei o quanto é difícil estar numa fila esperando a doação de um órgão. E vamos viver de forma maravilhosa essa vida que é tão fantástica. Agora, no momento que não há mais vida, né, vamos deixar que os órgãos sejam doados para que uma pessoa possa viver mais feliz e de uma forma mais plena, né? É muito importante deixar a família ciente de que você quer ser um doador de órgãos. Né? Exatamente. Isso é Basta avisar a família, quando o médico precisar, ele vai recorrer à família. Se a família disser sim, está tudo resolvido. Perfeito, é uma causa muito importante e a fila de transplantes é muito grande Ainda é muito diversos grande. setores. Então, quanto mais nós tivermos esse movimento, é um trabalho de conscientização fantástica e de promoção para doação é desse valor. E esses 1000 quilômetros, eles foram feitos em quantos dias, em quanto tempo? Em 29 dias. 29 dias. 29 dias. E foram doados para entidades beneficentes, né? Que legal, que legal. E vamos trazer agora para cá, para a nossa meia maratona. Você me falou ontem o seu sentimento na meia maratona internacional de Florianópolis, Oakberry. O que você está almejando para essa prova de amanhã? Você já fez tantos desafios marcantes e extremos. Eu fui o segundo colocado no ano passado, mas esse ano eu vou correr. Eu vou correr com minha esposa, do início ao fim. E a minha expectativa é de muita alegria. É uma honra estar presente nessa prova e nessa interação com essas feras aqui, esses corredores maravilhosos. Eu acho que isso é um presente que eu vou receber amanhã. Eu fico muito encantado em como você leva a corrida e o seu trabalho em diversos setores, né? Então, do desafio, da doação, da inspiração aos outros, da alegria, que é muito importante. A gente sempre vem falando das belezas naturais e da vista de Floripa, então essa energia que a gente quer, de festividade, é uma prova para a gente se sentir bem, para a gente... todos temos objetivos, né? Quem sabe ser campeão esse ano na categoria, estaremos torcendo também. Então, esse espírito de alegria que a gente procura na nossa meia maratona. Deixa o recado para o pessoal, para conhecer um pouco mais do teu trabalho, onde pode te encontrar nas redes sociais. Pode mandar o recado para o pessoal para encontrar um pouco mais dessa tua história tão fantástica. Bem, o meu Instagram é djalma.iceman. E lá vocês vão encontrar todas essas histórias da Antártida, do Polo Norte, da volta ao mundo, do Everest, dos 1000 quilômetros, enfim, e de outras provas, do Aconcagua, o Huayna Potosí, das montanhas. E eu quero parabenizar a todos por estar nessa festa, né? Vamos chamar assim, essa festa da saúde e da interação entre amigos. Perfeito. Lá no Instagram a gente encontra também seu contato, certo? Seu número, seu e-mail, para quiser te convidar para algum evento, quiser que você espalhe essa história fantástica, a gente consegue encontrar esse contato lá, né? Sim, no meu Instagram, djalma.iceman. Eu queria agradecer muito, Djalma, sério, é uma história, como eu falei no começo, que eu acho que todos têm que conhecer. Quem ama a corrida se encanta com a sua história, com seus desafios. A inspiração, ter começado com 50 anos de idade e ter alcançado
tanto no esporte que a gente ama em condições tão extremas. Eu acho que essa é a palavra correta para dizer. Eu queria dizer obrigado por ceder o seu tempo, estar aqui com a gente, espalhar também essa alegria e mostrar que a meia maratona Oak Berry é para todos, com os mais diversos objetivos, e o pessoal fica convidado a conhecer um pouco mais da história do Djalma. Obrigado, viu? Eu que agradeço e mais uma vez parabenizo a organização por essa festa incrível. Valeu, obrigado. Pessoal, fiquem ligados nos conteúdos do Canal Pace no Instagram, @canalpace, e também no YouTube. Valeu, até a próxima.